suportou a cruz. Precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou,
preço pagou, me resgatou, na graça estou. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Agora é importante você pegar a sua Bíblia. Agora, a gente nem costuma normalmente projetar o texto da palavra para que você possa trazer a sua Bíblia, para que você possa aprender a usar a sua Bíblia. Eu vou pedir para que você possa abrir aí no livro de Esdras. Esdras, capítulo de número 6, versículo de número 19 em diante. Na minha Bíblia aqui tem como título a celebração da Páscoa. Então nós vamos ler aqui esta palavra, que fala assim: os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém? Antes de você sentar, diga para quem está do seu lado, fala, se alegre em Deus, irmão. Se alegre em Deus, se alegre em Deus. Amém. Aí vamos sentar, vamos sentar. Presta atenção nisso. Os irmãos lá, eles tinham ficado cativos durante muitos anos. E assim que eles receberam a oportunidade de voltar, eles então, a primeira coisa que eles desejavam era poder ter um encontro com Deus, poder prestar um culto a Deus, sabe? Então isso precisa estar vivo dentro de nós. Você tem que cuidar disso. Isso não é o Espírito Santo que cuida. Isso não é Deus que cuida. Deus, ele proporciona. O Espírito Santo nos convence disso. Mas nós é que precisamos cuidar de que a obra de Deus, ela esteja viva, porque ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Isso é só para quem quer. Isso é só para quem deseja. Então, você precisa se lembrar disso, de que Deus não vai fazer isso automaticamente em você. De repente você fala assim, puxa, Deus faz naquela pessoa. Eu vejo ela com tanta vontade, ela sai de casa todo dia para ir para a igreja, mas eu não tenho vontade de ir para a igreja. Mas não é que Deus faz na vida dela e não faz na sua. É que a pessoa, ela cuida disso. Ela cuida, né? Ninguém, por exemplo, tem vontade assim, voluntária, a não ser que sejam as vontades da carne. Você precisa ter o domínio disso. Você é uma pessoa esclarecida, você é uma pessoa espiritual. A palavra de Deus fala que a carne, ela milita contra as coisas do Espírito. E o Espírito também, ele trabalha, ele milita contra as coisas da carne. Mas nós temos que fazer a opção, se nós vamos pela carne
ou se nós vamos pelo Espírito. Se a gente faz a opção de ir pela carne, então a carne ela vai militar, trabalhar contra a intervenção do Espírito. O Espírito vai falar e a carne vai falar assim: eu não quero ouvir, eu não quero que você fale, quero que você fique quieto. Agora, se nós fizermos a opção pelo Espírito, então a carne vai querer falar, mas o Espírito vai militar contra ela, e o Espírito vai falar: você se aquieta, você se acalme aí, você fique tranquilo aí, porque o escolhido fui eu. Ele me escolheu para poder orientá-lo, para poder conduzi-lo, para poder fazer isso aqui. Então o Espírito vai te ajudar. Então veja que eles fizeram uma escolha. Eles estavam desejosos de voltar para casa, e quando eles voltaram, eles falaram assim: não, nós vamos, primeira coisa, nós vamos buscar Deus. Nós precisamos de Deus, nós precisamos estar na presença de Deus, para a gente ser abençoado, para a gente poder ser bem sucedido nas coisas, para a gente poder tirar o diploma, mas Deus poder abençoar a nossa carreira, para a gente poder fazer o investimento, mas Deus abençoar o nosso investimento, para Deus poder fazer a gente ter casa, mas abençoar a nossa casa, para Deus poder permitir que a gente tenha família, mas para Deus abençoar a nossa família, porque eles diziam assim, eu não sei se você sabe disso, mas eles diziam assim: sem Deus a gente nada pode fazer. Você sabe disso? Quanto sabe disso? Quanto sabe disso? Sem Deus a gente nada pode fazer, irmão. Nada pode fazer. Então a Bíblia fala que eles voltaram e eles então foram celebrar, na época deles era a Páscoa. Eles estão antes de Jesus. Aí Jesus, então, você sabe, né? Lá nos evangelhos está escrito, Jesus, ele também celebra a Páscoa, e das Páscoas que Jesus celebra, aí ele celebra, antes da sua crucificação, a última Páscoa, a última. Então, quando ele celebra a última, ele fecha o tempo da Páscoa, e na Páscoa, ele institui, então, a ceia, através do pão e através do cálice. E ele então diz assim: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Por quê? Porque ele iria se tornar agora o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Pascal. Mas eles estão aqui antes de Cristo, então eles vão celebrar a Páscoa. Nós estamos aqui depois de Cristo. Eles tinham o Cordeiro Pascal, nós temos, fala Cristo, nós temos Cristo. E hoje nós viemos aqui justamente para poder celebrar a ceia do Senhor, que está aqui, preparada aqui na mesa do Senhor. Mas veja bem, a igreja, ela precisa saber, por exemplo, o que ela precisa fazer para ela poder estar participando dessa mesa aqui do Senhor, assim como eles sabiam. Então veja que a palavra de Deus fala assim lá no versículo de número 19, né? Fala assim: os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. E por que eles fizeram isso? Porque quando Deus instruiu lá em Êxodo para que eles fizessem a Páscoa, então Deus falou assim para eles: este vai ser para vocês o primeiro mês. Primeiro mês. Por isso que o calendário judaico é diferente do nosso, né? Porque nós já estamos lá quase que finalizando o primeiro trimestre do ano, e eles estão lá começando ainda o ano deles, porque o ano deles não começa em 1º de janeiro como o nosso. O ano deles começa a partir do momento que eles fizeram lá no Egito a celebração da Páscoa. Ali foi o primeiro mês para eles, e eles começaram a contar os anos, também anos de 12 meses, iguais ao nosso, né? Só que o nosso fecha em dezembro, e o deles então vai um pouco além para poder fechar os 12. Então para eles o começo de tudo era a Páscoa. E isso tem que trazer para nós também essa mesma visão, porque é isso que a palavra nos ensina, sabe?
A ceia é o começo de tudo para nós. É o começo de tudo. Por exemplo, esse momento aqui é aonde nós vamos começar tudo na nossa vida. Você quer começar bem um projeto? Começa na ceia. Você quer começar bem uma campanha de oração? Começa na ceia. Você quer começar, por exemplo, a buscar uma vida de saúde? Começa na ceia. Você quer começar a buscar uma vida espiritual mais fortalecida? Começa na ceia. Entendeu? Esse é o ponto de partida de tudo. Veja que nós fazemos ceia justamente uma vez por mês por causa disso, né? Para que a gente, então o nosso mês, né? O mês social, ele termina no dia 30, 31. O nosso, fala para quem está do céu, fala, nós somos crente, irmão. Nós somos crente, fala aí. Nós somos crente. O nosso mês está fechando hoje. O nosso mês está fechando hoje. Entendeu? Então, o nosso mês financeiro, eu não sei, talvez o seu fecha lá no dia 30, 31. Você pode fechar o seu mês financeiro. Você pode fechar o seu balanço no dia 30, 31. Mas o seu mês espiritual tem que fechar no primeiro domingo de cada mês. Ele tem que fechar e ele tem que abrir. Então hoje nós estamos encerrando o nosso mês espiritual e nós vamos dar abertura ao novo mês espiritual. Para que você precisa aprender essas coisas. Para que a fé, ela possa dar resultado na sua... Pastor, mas eu estou já há 20 anos na igreja, eu não sabia disso. Então a gente aprende, por isso tem que vir para a igreja. Você acha que a gente vem aqui fazer o quê? A gente vem aqui aprender. Todo dia que a gente aprende alguma coisa, né? Então por isso que a gente vem na igreja, para a gente poder ir aprendendo a palavra. E por que esse é o melhor momento para a gente começar alguma coisa? Porque na ceia, olha só o que eles falam, olha só, eles estavam lá há mais de 500 anos antes de Cristo e já sabia disso. Então eles já sabiam como que eles iam fazer lá a Páscoa deles. Aí o versículo 20 fala assim, ó, porque os sacerdotes e os levitas tinham se purificado. É claro que você se purificou para você vir aqui hoje. É claro, você sabe disso. Você sabe que hoje não ia ser um dia de culto normal. Hoje ia ser o culto da ceia. Essa semana para você, eu sei, você é uma pessoa inteligente. Essa semana para você, a semana foi de oração. Essa semana foi uma semana de jejum para você. Essa semana foi uma semana que você se policiou nos seus pensamentos. Você se purificou. Você falou, não, domingo eu vou estar lá, domingo vai ser cedo, domingo é comunhão, domingo eu vou fechar o meu mês espiritual. Domingo eu vou contabilizar, eu vou contabilizar os meus resultados. Eu vou ver o meu superávit. Vai ser domingo. Domingo eu vou ver o que Deus fez na minha vida durante esses últimos 30 dias. E eu vou estar começando um novo mês, uma nova jornada, né? Então essa semana foi para todo crente, essa semana foi uma semana de purificação, foi uma semana de resguardo, resguardo espiritual. Essa palavra me veio à memória aqui, né? Então veja que ele fala assim, eles se purificaram, como se fossem, um só homem. Eles eram muitos. Então o que a Bíblia está dizendo? Que eles se purificaram até nos relacionamentos. Quem tinha que pedir perdão para alguém, pediu. Quem tinha que dar uma ligadinha para alguém, ligou. Quem tinha que mandar um zap, mandou. Quem tinha que fazer uma visita pessoalmente para tratar alguma coisa, tratou. Eles fizeram isso, e você sabe, quem tinha que fazer, eu tenho certeza que também fez. Porque eu sei que você está aprendendo a servir o Senhor. Você está aprendendo, né? Então veja que eles se tornaram um só. E olha, eles não eram assim, nós talvez sejamos aqui 200 ou um pouquinho mais, mas lá eles eram mais de 1 milhão, muito mais. E eles se tornaram um só. Olha como que quem tinha dívida com alguém foi lá e pagou. Quem tinha alguma coisa, foi lá e acertou. Quem tinha uma palavra pendente foi lá e, minha palavra aí que eu tinha com você, está aqui,
Eu estou cumprindo aquela palavra aqui, para que eles pudessem se tornar um só. E todos, olha o que fala aí, e todos estavam como? Como? Quem está comigo aqui? Está projetado aí ou não? Eu pensei que a Sara estava dormindo lá, não está não, está acordada lá. E todos estavam como? Agora a igreja está comigo, eu pensei que estava sozinho aqui, poxa. Aí fala para o irmão, fala assim para quem está do seu, fala assim, olha como eu estou limpo. Fala aí, olha como eu estou limpinho. Eu estou limpo. Eu estou limpo. Todos estavam limpos. E olha só o que diz a palavra, e eles mataram o cordeiro da Páscoa para todos. Todos, cada um tinha o seu cordeiro. Cada um tinha o seu cordeiro. Para nós é diferente, né? Eles, cada um tinha o seu. Todos nós temos o mesmo cordeiro. Porque eles tinham o cordeiro pascal, mas nós temos Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, e o pecado do mundo. Então eles estavam limpos, preparados, cada um com o seu cordeiro. E a Bíblia fala que, versículo 21, aí sim, eles então comeram a Páscoa, os filhos de Israel. Então veja que a palavra de Deus fala que eles tiveram lá uma preparação, né? E a igreja precisa saber disso, né? A igreja ela tem que, nesses últimos dias, tomar muito cuidado, né? Porque tem muitas vertentes hoje. Tem aquela vertente, por exemplo, que é aquele turbilhão, sabe? É aquele volume, aquela massa, aquela correria, né? Aquela coisa assim tempestuosa, aquela coisa, aquela euforia. Não é assim que serve a Deus não, pessoal. Não é fazendo o que todo mundo faz, não é se misturando no meio da massa, não, servir a Deus é muito diferente disso. Para servir a Deus a gente tem que aprender, né? Aprender como fazer, a gente tem que servi-lo com sabedoria, com conhecimento, com entendimento. Nós precisamos ser dispenseiros das coisas de Deus. Por exemplo, quando a Bíblia fala aqui, que eles se limparam, mas se limparam do quê? Assim como você tem o conhecimento natural, quando você falou assim, puxa, está na hora, vamos para a igreja, pessoal, lá em casa, aí virou aquele tumulto. Aí o que você falou assim, vamos gente, vamos tomar banho. Fala com o irmão, fala, irmão, você tomou banho hoje, né, irmão? Fala aí. Certeza, né? Foi aquela correria. Tomar banho. Aí a gente toma um banho para vir para a igreja. E espiritualmente a gente também precisa tomar esse banho, para a gente poder, principalmente no culto da ceia. Por isso que, por exemplo, nós temos lá, por exemplo, justamente, sabe, são perguntas que você precisa fazer. Você precisa fazer essas perguntas para o Espírito Santo, por exemplo. Então, se você vê lá, por exemplo, lá comigo em Mateus, né? Em Mateus, por exemplo, capítulo de número 22. Mateus, capítulo de número 22, a palavra de Deus fala assim, que eles estavam lá com o Senhor Jesus. Mateus 22, versículo de número 36. Então fala assim a palavra, mestre, olha só, mestre, qual é, afinal de contas, o grande mandamento na lei? Por que ele está perguntando isso? Ele está perguntando isso porque ele está interessado em servir a Deus. Ele está perguntando assim, Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer essa pergunta para o Senhor Jesus. Porque, veja bem, cada um de nós é uma realidade. O que você precisa fazer, talvez eu não preciso.
Agora, o que eu preciso fazer, talvez você não. As nossas vidas, elas são diferentes. Agora, é claro que tem uma base. Eu vou tratar aqui com você, no coletivo, com a igreja, a respeito da base que todos nós precisamos fazer. Mas existem coisas que são específicas, personalizadas, que você precisa cuidar especificamente no seu mundo, né? Então veja que ele fala assim, ó, então, mestre, o que eu tenho que fazer? Aí Jesus respondeu-lhe Jesus, o que você tem que fazer? Você tem que amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, anota aí, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que o Senhor Jesus, ele não parou aí. As pessoas, elas sabem esses 2 versículos. Ela fala assim, eu sei hoje quais são os 2 grandes mandamentos, amar a Deus e ao teu próximo. Não, mas não parou aí. Não parou aí. Porque aí ele fala assim no versículo 40, destes quantos? 2. Destes 2 dependem toda a lei e os profetas. Está vendo aí? Então ele não está jogando aquilo fora, dizendo assim, esquece de tudo aquilo e guarda isso na sua cabeça, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti, é só isso que você precisa fazer. Não, ele está dizendo assim, que você fazendo isso, você cuidando disso, automaticamente você vai estar praticando toda a lei, todo mandamento, entendeu? Porque ele tá fazendo aquele resumo, para que a gente possa, agora, aí veja bem, a gente fala assim, mas quais são então os mandamentos, o que é que eu realmente preciso fazer, né? Então, vai lá por exemplo em Êxodo capítulo de número 20, Êxodo de número 20, aqueles 2 mandamentos, para você poder dizer assim, olha, eu estou procurando amar a Deus, e eu estou procurando amar o meu próximo como a mim mesmo, então você precisa cumprir aqui, todos esses mandamentos. Mas pastor, isso não faz parte da lei? Sim, mas não está descartado. O que está descartado da lei, você precisa entender. A lei, ela é dividida em 3 partes distintas. O que foi descartado da lei foi a lei cerimonial. Você não precisa mais fazer sacrifício. Não precisa. Por quê? Porque muita coisa da lei e toda a parte cerimonial se cumpriu em Cristo. Então todos os sacrifícios se cumpriram no sacrifício de Cristo. Então o sacrifício de Cristo já está feito. As festas cerimoniais, nós não precisamos fazer as festas cerimoniais, a não ser esta festa, que é a antiga festa da Páscoa, que Jesus transformou em ceia, e Jesus disse assim, fazei isto em memória de... Então foi ele que mandou, por isso que a gente faz, senão também nem essa a gente faria, mas foi ele que mandou a gente fazer. Então o que nós não precisamos fazer é a parte cerimonial. Mas, por exemplo, que nem os 10 mandamentos, ele também é conhecido como decálogo. Isso aqui você tem que saber, isso aqui você tem que saber de cor, e você tem que colocar em prática na sua vida. Por exemplo, o primeiro mandamento, o que é o primeiro mandamento? E é isso aqui que nos faz ser limpo, quando a gente coloca isso em prática na nossa vida. O primeiro mandamento está lá em Êxodo 20, versículo de número 3. Ele fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Então, nós estamos inclusive numa campanha, nesse mês de junho, nesse mês de julho, por quê? Porque nós temos aí a sociedade, nós temos a parte cultural do nosso país, nós temos diversas áreas
da nossa sociedade que estão contaminadas com as coisas dos deuses desse mundo, que envolve nossos filhos, que envolve você lá no trabalho, envolve a sua família, envolve a sua moradia, envolve o seu condomínio. Então nós não podemos nos esquecer, nós não podemos vir para a igreja e nós envolvermos nossas vidas com outros deuses. Por quê? Porque é mandamento, fala para o irmão, irmão, é mandamento, irmão. É mandamento. Isso não é, por exemplo, uma opção. Não é uma opção. Não é dizer assim, ó, você faz se você quer, se você gosta. Não, isso é um mandamento. E outra coisa, ó, aqui em Êxodo, não é ninguém falando, não é ninguém escrevendo, é o próprio Deus. Moisés depois vai falar isso para o povo, mas aqui não, por isso que eu peguei Êxodo 20, para poder mostrar para você. Não é Moisés falando, é Deus falando. Olha o versículo 1 do capítulo 20, ó. Então falou Deus todas estas palavras. Quem falou? Deus. Isso aqui não foi sacerdote, isso aqui não foi pastor, não foi bispo, não foi outro tipo de sacerdote, isso é o próprio Deus. Então não terás outros deuses diante, não é de ti, não terás outros deuses diante de, por que ele fala de mim e não de ti? Porque se você colocar algum Deus diante de você, então o Deus da Bíblia, o Criador do céu e da terra, deixa você falando sozinho e sai. Você pode colocar diante de você, mas diante dele, você não coloca. Amém, irmão? Segundo mandamento, está aí no versículo 4. O segundo mandamento fala assim, ó, não farás para ti imagem de escultura desses deuses. Você não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não, mas a imagem que eu tenho é de Jesus, mas não é para fazer, querido. Nem do que há em cima no céu. Jesus está lá no céu, eu sei. Mas está escrito, é mandamento, não faça para você imagem. Não, mas eu não tenho mais imagem de outro Deus, só tenho imagem de Jesus, mas não é para fazer. Eu tenho um quadro de Jesus, não é para ter. Não é para você fazer. Entendeu? É para você servi-lo. Como que o Senhor Jesus nos ensinou? Ele disse assim, ó, vai haver um dia em que você não vai adorar nem neste monte e nem naquele monte. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em... É assim que adora a Deus, em espírito. Não é em imagem, não é em estátua. A gente adora a Deus em espírito. Está vendo aí? Aí, olha, o terceiro mandamento está lá no versículo 7. Então, o que eu tenho que fazer para ficar limpo? Terceira coisa que você precisa fazer para você ficar limpo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é tomar o nome do Senhor em vão? É você, por exemplo, iludir alguém, fazendo uso até do nome do Senhor Jesus. Só o fato de você falar que você é crente e você enganar alguém, você já está fazendo isso com o nome de Jesus, porque você podia dizer então que você não é crente. Quando você for enganar alguém, quando você não diga que é crente. Quando você for, por exemplo, fazer alguma coisa de ruim para alguém, você se esconda como crente. Fala que você tem outra religião. Fala que você escolhe outra religião.
Por quê? Porque você vai tomar o nome do Senhor em vão. As pessoas vão abrir a porta para você porque você é crente, e elas vão dizer assim: puxa, essa pessoa é de Deus. Mas aí você vai cometer falha, e elas vão dizer assim: puxa, foi em vão a minha expectativa. Eu pensei que ela fosse de Deus. Aí, tá vendo? Ó, os crentes, ó, eles falam assim. Eles falam assim. Por quê? Porque existe crente hoje tropeçando no terceiro mandamento, tomando o nome do Senhor. Eles entram em nome do Senhor Jesus e são expulsos no nome do diabo. Por quê? Porque eles entram em nome do Senhor Jesus e eles servem às vezes o diabo. Isso eu estou falando, né? Às vezes lá no trabalho, às vezes lá no comércio, no mercado, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado. E aí, a gente precisa ficar limpo. Então, para a gente ficar limpo, nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Amém? Quarto mandamento está no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, e vai afora, tá? Bom, esse aqui, ó, eu só coloquei na ordem, mas eu vou puxar ele depois, senão eu vou te levar lá, vou trazer de volta, e eu não quero fazer isso. Eu quero concentrar você aqui agora, mas nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso, porque nós não guardamos o sábado. É mandamento? É mandamento. Mas nós não guardamos o sábado, e eu vou explicar isso, por que você não guarda o sábado, eu vou explicar. Vamos para o 5º, que está, só para você ter a sequência. Quantos mandamentos são? 10. O 5º mandamento fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, isso está valendo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a nos honrar. A palavra de Deus, trazer as crianças para a igreja, para que eles possam, porque os filhos que honram, que aprendem a honrar pai e mãe, têm promessa. Mas os filhos que decidem, por exemplo, desonrar aos pais, eles têm vida curta. Está vendo? Tem vida curta, morre cedo. Morre cedo. Então, a palavra de Deus está dizendo, eles não são abençoados. Por isso que aqueles que servem a Deus, por exemplo, né, eles se limpam. E às vezes eles têm lá uma dor de cabeça com o pai, ela tem uma dor de cabeça com a mãe, às vezes, porque o pai não é crente, a mãe às vezes não é crente, mas eles não abandonam. Por quê? Porque eles sabem que é mandamento honrar, sabe que é mandamento cuidar, sabe que é mandamento zelar. Não é porque o pai vive no pecado, a mãe vive no pecado, que a gente abandona. Nós não podemos. Hoje nós temos muitas pessoas abandonadas. Muitas pessoas. Nós temos gente abandonada nas ruas. Nós temos gente abandonada nas ações sociais, nas ONGs. Nós temos gente abandonada nas casas de repouso. Temos gente abandonada. E quando eu falo isso, não é porque a pessoa pôs na casa de repouso. Às vezes é necessário colocar. Mas é que tem gente que põe e abandona. Abandona lá na casa de repouso. Entendeu? Nós temos gente abandonada nas penitenciárias. Nós temos pais abandonados na penitenciária. Temos mães abandonadas. Eu estava vendo uma estatística. Os homens são muito visitados nas penitenciárias. Até por visitas íntimas. Mas as mulheres, quando elas vão para a penitenciária, ninguém as visita. O índice de visita para os que estão na penitenciária feminina é menos de 30% que recebe visita. Olha isso. Quantas mães não estão lá, mas elas não estão. E não é honrar no pecado, não é honrar no pecado. Nós não podemos honrar o nosso pai no pecado, nem a nossa mãe no pecado, mas nós temos que honrar pai. Nós temos que honrar mãe. Nós temos que honrar, é mandamento. Entendeu? Aí o 6º mandamento, continua de pé, ó.
versículo de número 13, fala assim: não matarás. Não matarás. Esse é o mandamento. Hoje nós sabemos que a legislação facilita. Nós sabemos hoje que é mais perigoso você matar um animal do que você matar uma pessoa. Se você mata um animal, é crime sem fiança. Mas se você matar uma pessoa e for primária, você responde em liberdade. Olha que situação. É contra a palavra. É contra a palavra. Porque é mandamento. É mandamento. Não matarás. Não matarás. Né? Então, veja bem, às vezes a pessoa toma isso até como vingança, como opção, e ela fala assim: depois eu peço perdão, né? Depois eu tenho minha reconciliação. Mas é mandamento do Senhor. O versículo de número 16, ou melhor, o 14, falamos o 13, não matarás. O 7º mandamento, não adulterarás. E aí com esse mandamento vai arrastar todo tipo de situação na área sexual. Entendeu? Não é só, por exemplo, o adultério. O adultério, você sabe, é o deslize sexual de uma pessoa casada. Não é? É o relacionamento sexual fora do casamento. É adultério. Né? Agora, o relacionamento sexual fora do casamento por solteiros também está enquadrado nesse mandamento, que é o pecado de fornicação. É solteiro, mas é pecado de fornicação, né? Então a palavra de Deus fala aí, não cometa pecados na área sexual. Não cometa pecado na área sexual. Seja limpo, né? A palavra de Deus fala assim, né? Que o seu leito, que o seu casamento seja sem mácula, sem mancha, sem resíduo, que seja limpo, né? O oitavo mandamento está no versículo 15. Não furtarás. Não furtarás, né? Nem o pouco e nem o muito, porque às vezes a pessoa fala assim, né? O que eu estou pegando não vai fazer falta para a pessoa. Mas pode não fazer falta para a pessoa, mas é furto. A pessoa fala assim, não, mas o que eu estou pegando, ela nem vai perceber. A pessoa pode não perceber, mas é furto. A coisa achada não é roubada, mas por um acaso o perdido não tem dono? O que vocês acham? O perdido tem dono? Quem acha que sim, diga amém. O perdido tem dono. Então essa conversa de que coisa achada não é roubada é uma cilada do inimigo para comprometer a tua vida. Você achou? É sua obrigação procurar o dono. Obrigação. E ora a Deus para você não achar uma mala cheia de dólar. Para você não ter que passar por essa tentação. Fala assim, passa de mim esse cálice, Senhor. Já pensou? Você acha meu Deus, vai ser um tormento na sua vida. Vai tremer até o seu céu da boca, você falar assim, eu vou ter que procurar o dono. Entendeu? É melhor que você não seja tentado. Então, toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado. Instrui as crianças. Você sabe que as crianças têm esse período da mentira, o período dos pequenos furtos. Isso é coisa de criança, não pode valorizar, mas tem que ensinar. Ensinar a palavra para a criança. Olha, isso é mandamento do Senhor. Não furtarás, não roubarás. O 9º mandamento está no versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Isso aqui o diabo está deitando e rolando. O diabo está enganando os irmãos, está enganando os crentes. Porque nós estamos lotados de redes sociais cheios de fofoca. Redes sociais de irmãos que estão disseminando fermento pelas redes sociais.
O diabo usou essa estratégia. E a pessoa, ela pensa, porque ela está lá do outro lado, escondida, tal. Ela, meu Deus, você precisa sair disso. Você precisa se libertar disso. Você vai tropeçar no mandamento. Ah, mas eu não estou adulterando. É tanto quanto, é mandamento igual. Ah, mas eu não estou roubando, mas é mandamento. Mas eu não estou desonrando meu pai e minha mãe, mas é mandamento igual. Qual é o mandamento maior ou menor? Não tem. Não tem o maior ou menor. Tem uma escada, presta atenção nisso, tem uma escada de 10 degraus. De 10 degraus. Qual que é? Não, se você não conseguir subir um degrau, você não chega no topo. Qualquer degrau que você tropeça, você não chega no topo. Porque pular, ninguém pula. Ninguém pula o mandamento. Ninguém pula. Ah, vou pular esse aí, vou pular o sexto. Ah, vou pular o quinto. Não, você não pula, você fica ali. Você fica ali. Aí, veja bem, o 10º mandamento está lá no versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu irmão do céu. Presta bem atenção nisso. Então, nós não podemos ter cobiça com as coisas e nem com as pessoas. Por exemplo, a mulher do próximo, os filhos dos próximos, o marido. Não podemos. Nós tínhamos que ter isso aqui, como fundamento de fé. Como fundamento de fé na igreja do Senhor Jesus. Né? Aí fala assim, nem o seu servo, nem o seu servo, nós não deveríamos cobiçar. Nem a sua serva, nós não deveríamos cobiçar. Né? Nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então você veja que tudo isso aqui está vivo, e está tão vivo, que eu vou te mostrar, né? E agora, nisso que eu vou te mostrar, nós vamos tratar também a questão lá do sábado. Então vai comigo, por exemplo, lá em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Versículo de número 21. Olha o que Jesus fala aí. Aleluia. Jesus está dizendo assim, a partir do versículo 21, ele fala assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Mandamento lá, quem se lembra? Lembra? Ninguém lembra? Quem se lembra? Levanta a mão. Lembra? Será que você está querendo matar alguém? Será? Estou dando uma de esquecido. Não lembro. Os irmãos se lembram? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Lembra. Amém. Então Jesus está dizendo assim, lembra-te do que foi dito. Não matarás. E quem matar será sujeito a julgamento. Está esquecido a partir de agora na graça? Não está esquecido. Muito pelo contrário, há um rigor maior, pelo fato de estarmos na graça. Olha o 22, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. Que tribunal? De Deus. Olha aí. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de... Olha isso, irmão. Olha isso. E aí vai até o versículo de número 25 explicando. Você lê em casa para eu poder andar. Olha o versículo 27. Ele vai tratar um por um. Eu não vou ter tempo de tratar com você. Mas depois em casa você estende essa lição. Mas versículo 27, ele fala assim, ouvistes que foi dito. Está escrito lá no decálogo, está escrito lá na lei.
Deus disse isso, não adulterar. Quem se lembra que está escrito lá? Levanta a mão assim. Oh, graças a Deus, graças a Deus. Mas então agora não precisa mais, a gente não precisa se preocupar? Não, ficou mais rigoroso. Fala para o irmão, ficou mais rigoroso, irmão. Agora veja bem, ó, ele fala assim, ó, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, é melhor você arrancá-lo e lançá-lo de ti, pois te convém que você perca um deles e não seja todo o seu corpo lançado nu. Olha isso, irmão, olha isso. Então aquilo lá não está desprezado, está vivo, e ele vai tratar um por um. Você depois vai dar, eu vou pular daqui, eu vou lá para o quarto, que é o sábado, porque eu fiquei devendo para você lá, e eu preciso pagar, porque eu preciso tomar Santa Ceia. Fala aí, o pastor não pode ficar devendo para ninguém, fala aí. Olha lá, então veja bem, ó, Mateus capítulo 12, eu vou pular, vou lá para o 12, mas depois em casa você estuda. No capítulo 12, no versículo, veja o que fala aí, ó, no capítulo 12, eles vão tratar que os discípulos do Senhor Jesus, no dia do sábado, versículo 1 lá, ó, eles estavam colhendo espigas para comer. Aí no versículo 2, os fariseus vão dizer assim, ó, os fariseus, porém, vendo isso, disse-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de... Por que eles estão fazendo isso? Por causa da lei, por causa do decálogo. Os fariseus, eles eram criteriosos na lei. E aí Jesus vai explicar. Mas o que Jesus vai explicar? Eu vou te mostrar duas coisas para a gente poder resumir. O versículo 8. Então ele vai falar assim, olha, porque o filho do... Eles estão fazendo isso, não porque eles estão cometendo pecado por causa daquele mandamento. Eles estão fazendo isso porque agora as coisas são diferentes com relação àquele mandamento. E ele fala aí, ó, porque o filho do homem é senhor do... Ele está falando, filho do homem, ele está falando a respeito de quem? Dele. Então o que ele está dizendo? Olha, antes os homens estavam sujeitos ao sábado, mas agora o sábado está sujeito a mim, Jesus. A mim, Jesus. Então ele está falando, o sábado não é o meu Senhor. Eu sou o Senhor, eu não sirvo o sábado é que me... Quantos entenderam a palavra? Então é por isso que nós não guardamos mais o sábado, mas nós guardamos o sétimo dia. Você tem que ter o sétimo dia. O seu sétimo dia pode ser o sábado, pode ser o domingo, pode ser a segunda, mas você tem que ter o sétimo dia. Até nós falamos isso, né, a respeito do milênio, porque a terra não descansa, então o milênio vai ser para descansar a terra. Porque você tem que descansar, você tem que... A pessoa fala assim, não, mas eu aguento, eu preciso ganhar dinheiro. Mas Deus não fez assim. Deus fez o mundo, fez tudo em quantos dias? E no sétimo? Alguém pergunta para quem está do seu lado, ele precisava? Ele não precisava. Ele descansou porque ele estava ensinando. Agora, nós não podemos deixar de aprender com Deus. Não podemos. Aí, veja bem, além desse versículo, esse talvez você já conhecia. Aí eu vou te chamar a atenção agora para uma outra revelação. Ó. Aí mesmo, ó, no capítulo 12, olha o versículo de número 5. Ó. Olha o versículo número 5. Ó. Ou não lestes na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo
violam o sábado e ficam sem culpa. Presta atenção, olhe para mim. Todo Israel guardava o sábado. E eles guardavam o sábado e eles iam para onde no sábado? Para o templo. E lá no templo, quem estava trabalhando no templo? Ah, bonito, então a turma pode não trabalhar, mas o sacerdote no templo então trabalhava? Sim. Então ele está dizendo, ou vocês não se lembram, ou vocês não sabem. Fala para quem estava, você não sabia disso? Você não sabia? Você não sabia? Você não sabia? Que no sábado os sacerdotes trabalham. Então por que nós não precisamos guardar o sábado? Agora você está sentado? Quer ser abençoado? Quantos querem ser abençoados? Quantos querem aprender a palavra? Nós não precisamos guardar o sábado, porque agora nós somos sacerdotes. Você é sacerdote. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por... pode aplaudir, glorificar a Deus. Por isso que nós não precisamos guardar o sábado. E por que nós guardamos o domingo? Porque o domingo é o dia da ressurreição. Fala, ressurreição. Ele foi crucificado e morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Então nós guardamos por causa da ressurreição. Mas você pode guardar a segunda, você pode fazer o seu sétimo dia segunda, você pode fazer a quarta, mas você tem que ter um dia Aí a pessoa fala assim, eu estou desempregado, o emprego que apareceu, a minha folga não dá para ir na igreja. Então abre mão do emprego, mas não abra mão de Deus. Mas quem é que vai pagar minhas contas? Eu é que te pergunto, quem é que paga as suas contas? Glória a Deus, olha lá. Pode aplaudir o Senhor Jesus, ó. É Deus que paga. A pessoa... Nota 10 com louvor. É Deus que paga. A pessoa joga isso na cara do pastor. Eles esfregam isso na cara. É quem que vai pagar minhas contas? Bonito. Então se vira. Então corre atrás. Então, se você não precisa de Deus, Deus existe só para quem precisa. Amém, irmão? Então você veja que o próprio Senhor Jesus, Ele fala, olha, é importante. Então, hoje é dia de você estar preparado. Êxodo 20, não perde de vista. Cuida disso, para que você possa estar abençoado diante da presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, pessoal, vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso é a base. Eu não gosto de voltar para casa com a palavra. Eu não gosto. Com você de pé eu vou te mostrar. Não gosto. Eu vou me agredir aqui, se eu voltar para casa sem a palavra. Nós temos tempo de folga. Eu só vou te mostrar. Não vou. A própria palavra ela vai. Então, aqui, Êxodo 20 é o decálogo, é a base. Agora, existe para cada um a sua realidade, para cada um o seu mundo. Então, por exemplo, eu vou mostrar para você na Bíblia 6 ais que são personalizados, e cada um tem que guardar isso na Bíblia. Esses 6 ais que eu vou te mostrar está no livro, não precisa abrir, ela vai projetar aqui, só para você poder ver em casa. Está no livro de Isaías, no capítulo 4. E o primeiro ai está no versículo 8, Sara. Põe lá. Então veja bem, além dos mandamentos tem o ai. Fala para o irmão, fala ai. Ai, 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 ai. Esse ai é daquele ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa
reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Esse aqui está falando daqueles que só pensam em ganhar, em ganhar, em ganhar, em ganhar, em ganhar. E aí depois, se você ler o texto em casa, vai explicar para você que vai chegar um dia na sua vida que as suas melhores casas não vão ter mais valor nenhum para você. As suas maiores fortunas não vão servir de nada, porque eles não vão conseguir comprar nada para você na eternidade. Então, ai, 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 para aqueles que estão abandonando as coisas de Deus por causa das coisas do mundo. Ai, 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 diga comigo, fala, ai, 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 ai. O segundo ai está no versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquenta. Ai, por quê? Por que diz esse versículo? Porque são pessoas, aqui não está falando só de bebida, mas são as pessoas que se embriagam com tudo nesse mundo. Elas se iludem, se envolvem, se entregam a tudo nesse mundo. Elas vibram com tudo nesse mundo. Porém, elas não consideram nada das coisas que Deus faz. Elas não enxergam um palmo na frente do nariz, elas não dão um glória a Deus na segunda-feira. Elas não dão um graças a Deus na terça-feira. E o feriado já está comprometido com os prazeres da carne. Diga comigo, ai, 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 ai. Versículo de número 18. Está tudo no mesmo capítulo, ó. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado, como com tirantes de carro. Sabe aqueles tirantes que puxa carro? Está dizendo, ai daqueles que, o que está dizendo aqui? Sabe aquela pessoa que parece que ela chama para ela a iniquidade, ela chama a oportunidade, parece que o pecado vai nela, parece que a mulher adúltera vai para cima dele, o homem sanguinário vai para cima dela, é o escolhido, é a estrela, diga comigo, ai, 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 ai. Versículo de número 20. Ai dos que ao mal, olha o mundo de hoje, ó. Olha o mundo de hoje, ó. O mundo de hoje está aqui, ó. Olha o perigo de você andar nesse mundo aí, ó. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Que fazem da escuridade luz, e da luz, escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce, diga comigo, fala, ai, 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 ai. Versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes, responsáveis ao seu próprio, diga, ai, 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 vai prestar isso aí, hein? E o versículo 22, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebidas. Ai dos que são heróis para poder buscar as coisas desse mundo, aqueles que são heróis para poder então se envolver com a adrenalina desse mundo. Ai deles, diga ai, 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 ai. Se cuida, irmão, se cuida, guarda a palavra de Deus no seu coração, e faça desse momento aqui agora para você, olha, o início de tudo. Faça desse momento aqui agora o momento de Jesus na sua vida. Põe a mão no seu coração, põe a mão. Esse momento aqui, olha, põe a mão no seu coração e olhe para mim.
esse momento aqui, ó, que eu estou acabando de pregar para você, é o momento para aqueles que venceram, aqueles que chegam aqui vitoriosos, é o momento de agradecer. Mas para aqueles que chegam aqui caídos, aqueles que chegam aqui marcados, salpicados, não é momento de fugir, não é. Pastor, ó, eu vou sair pela tangente, não é momento. Para os vitoriosos é o momento para agradecer. Mas para aqueles que foram derrotados, para aqueles que foram iludidos, pastor, eu fui enganado, tropecei. Para esses é momento de se arrepender e sair daqui para começar tudo de novo e fazer desse momento o primeiro dia da sua vida, o primeiro mês da sua vida, começar a sua vida a partir de agora, zera tudo e acredita em Deus, porque a cruz que o Senhor Jesus esteve foi justamente para proporcionar salvação dessa forma para a tua vida. Amém?